Esse será o último vídeo da série Viver de Ações e também da Viver de FIIs. E antes que você pense, ele vai acabar com a série porque as carteiras estão no negativo. Não. Ele vai acabar porque não está ganhando os benchmarks. Também não. Como você já deve ter visto na thumb desse vídeo, ambas as carteiras ganham dos seus benchmarks, seus referenciais comparativos. O Bruno vai matar a série porque ele vai comprar tudo em cripto. Essa seria uma hipótese mais próxima da verdade, mas eu já estou satisfeito com os meus mais de 80% em Bitcoin e com a performance que isso me deu ao longo dos últimos 12 meses, mais de 120%. E de fato, o dinheiro que tem entrado novo eu tenho usado mais para comprar Bitcoin e algumas outras criptomoedas do que comprar os ativos tradicionais, até porque eu acho que os próximos 12 meses têm potencial para ser tão bons quanto os últimos 12. E aí, para você entender por que eu vou matar esse quadro aqui no canal, eu vou abordar 3 pontos. O primeiro deles, por que essas carteiras começaram. O segundo, qual foi o desempenho delas. E o terceiro, onde você ainda consegue acompanhar essa carteira, que não será aqui, será em um outro ambiente. Então, começando pelo início. Já há bastante tempo o pessoal me cobrava para ter algum tipo de quadro mostrando meu racional de compra. Isso desde o começo do meu canal aqui do YouTube, lá no longínquo ano de 2016, com mais frequência a partir de 2017. Só que durante a fase do bull market eu adiei a criação desse negócio porque é muito fácil você ter performance positiva em bull market. Quando o mercado começou a ficar mais de lado, eu falei, cara, acho que agora é hora de mostrar que realmente dá para você ter uma carteira de ações, uma de fundos imobiliários, que consegue ganhar dos referenciais comparativos devido até à estrutura do mercado brasileiro, menos participantes, menos informação. E mesmo quando a informação chega nos participantes, ela não é bem diluída, não é bem aceita, o pessoal tem muita dificuldade de interpretação de texto, o QI médio do brasileiro é de 87. E aí, nessa fase do mercado, eu resolvi atender os pedidos de vocês. Eu criei a carteira de FIIs em 6 de junho de 2022 e, passados alguns meses, em 8 de fevereiro de 2023, eu criei a carteira de ações. Uma específica de FIIs, outra específica de ações. Uma para ganhar do IFIX, outra para ganhar do Ibovespa. Na carteira de FIIs, por óbvio, o foco ficou muito mais na questão dos dividendos, já que boa parte das pessoas físicas compram FIIs por conta disso. Eles querem ver o dinheiro caindo mensalmente em sua conta. Já na carteira de ações, apesar de ter um pouco desse viés de dividendos nas escolhas, isso era muito mais uma consequência do perfil de empresa que eu coloquei na minha carteira. Então eu fiquei colocando um monte de small cap, empresa em turnover, algumas teses que para dar certo você precisaria de muita queda de juros, como por exemplo o varejo. Eu tive uma pegada bem mais conservadora, tendo dividendos como consequência, mas o objetivo não era focar em dividendos. O que eu queria era montar uma carteira que ao longo do tempo ganhasse do Ibovespa, enquanto eu passava para você um conteúdo interessante, mostrando o porquê de cada escolha, por que eu comprava, por que algumas posições foram vendidas, mas focando sempre principalmente no racional e não na escolha de um nome específico. E aí, seguindo esse compromisso, foram 26 episódios da série Viver de FIIs e 20 episódios da série Viver de Ações. E ainda que eu tente ser bem didático aqui no canal, até por limitações do tamanho do vídeo, teve alguns episódios maiores, eu vi que os views foram menores, então eu tinha que resumir muita coisa, eu não pude aprofundar o tanto que eu acho adequado, que é justamente o que eu faço no meu curso de Viver de Renda, que está indo para sua 27ª turma, tem link na descrição aqui caso você queira fazer sua pré-matrícula, a abertura será no dia 14 de outubro, e lá, por exemplo, eu tenho aulas onde eu mostro como analisar os indicadores de cada ação, o que são indicadores de dívida, de rentabilidade, de preço, como funciona essa relação, o que você tem que focar. Também tem aula de fundo imobiliário, tanto de papel quanto de tijolo. Então veja que por mais que eu detalhasse, tudo que eu coloquei aqui acabou sendo a ponta do iceberg do conteúdo que eu separo lá no Viver de Renda, principalmente ao longo do módulo 4, que fala sobre esses ativos de renda variável, que só de conteúdo gravado tem 9 horas e 15, fora a parte que é feita ao vivo. Pô, Bruno, mas por que encerrar esse quadro agora? Bom, antes de entrar no porquê, vamos dar uma olhada no desempenho das carteiras. Começando aqui pela carteira de ações. E aí, para mostrar a carteira, eu estou usando o programa MyProfit, que eu uso tanto para consolidar minha carteira de ações, quanto a de fundos imobiliários, quanto os meus ativos no geral, que foi aquela performance que vocês viram na carteira com 80% de Bitcoin, e que é uma mão na roda principalmente na época de declarar imposto de renda. Mas não só isso, né? Você apura lucro, gera DARF, vê prejuízo para que você possa compensar e não pagar imposto. Realmente é um programa que ele se paga no tempo. O que você gasta de assinatura, geralmente você recupera em tempo de gestão da sua carteira. E aí, para quem quiser experimentar, tem esse cupom aqui abaixo, o PERINE10, que você pode usar para assinar e obter um desconto de 10%. Bom, agora pegando os ativos da carteira de ações, eu vou agrupar por categoria. Vejam que da carteira, 26% está no setor bancário, 24,41% em elétricas, 20,53% em saneamento, 11% está no exterior, via ETF e VVB 11, 10,64% em seguros e 7,38% em commodities. Se a gente vai agora para os ativos, no geral, eu fui bem conservador na seleção de ativos. Eu não peguei, como eu já disse, nenhuma empresa em turnaround, não fiquei enchendo de small caps, e aí se o mercado vai bem, elas costumam ir muito bem, se ele vai mal, elas costumam ir muito pior. Eu fiz algo realmente pensando numa trajetória com menos volatilidade, mas com resultado. Eu queria comprar empresas que eram muito boas em rentabilizar seu próprio patrimônio. E também o capital investido, ou seja, o próprio patrimônio mais o que ela pega de dívida, eventualmente. Indo aqui em posição detalhada, aqui nós temos a performance de cada um dos ativos da carteira. No momento nós temos 2 no prejuízo, Transmissão Paulista, e a maior perda com BTG Pactual, caindo quase 10% desde que entrou na carteira.
carteira. Lembrando que aqui a gente não tem um retorno de dividendos, por exemplo, a Transmissão Paulista deu um retorno muito positivo em dividendos. Aqui é só a questão do ganho de capital. Agora vamos para o painel de proventos. Descendo aqui, ele mostra a parte de pagamento de dividendos. Veja que é bem mais volátil, sobretudo quando você comparar com a carteira de FIIs, que a gente vai olhar mais adiante. Então teve mês que o pagamento foi bem pequeno, como aqui em março de 2024, onde esse pagamento veio apenas de Bradesco, se eu não me engano, paga todo mês. E nós tivemos meses onde o recebimento foi de mais de R$8.000. E aqui abaixo, ele coloca as posições que mais pagaram dividendos, e o destaque fica com Copasa, a estatal de tratamento de água e coleta de esgoto do estado de Minas Gerais. Então, dos dividendos que eu recebi, mais de um quarto vieram de Copasa. E aí, quando você vai para a conta onde você reúne tanto o ganho de capital quanto essa parte dos proventos, nós temos a performance da carteira de ações, que veja aqui, no período rendeu 36,46%. Ela ganhou do IFIX, ganhou do CDI, também ganhou do Ibovespa, mas a competição aqui não é nem com o CDI nem com o IFIX, é com o Ibovespa, já que ela é uma carteira só de ações. E veja que no período ela deu praticamente o dobro da rentabilidade do Ibovespa. Olhando a mesma coisa aqui na carteira de FIIs, primeiro eu vou agrupar novamente por categoria. Veja que eu tenho 34,85 em FOFs, o que ao continuar essa série eu pretendo rebalancear, sobretudo agora em cenário de juros subindo. Tenho 28,6 em shopping, 21,79 em recebíveis imobiliários e 14,76 em galpões logísticos. Colocando por ativo, eu estou com 7 ativos em carteira e pronto para comprar um 8º ativo que já está selecionado. Indo agora para a parte do ganho de capital, na posição detalhada, no momento nós temos 3 ativos com leves prejuízos, exceto BCIA, que está caindo 7,64 e acabou puxando a rentabilidade da carteira um pouco para baixo. E o curioso, quando a gente olha do porquê que BCIA está caindo, eu simplesmente não consegui achar um motivo pelo qual ele caiu tanto. Não tinha nada dentro do fundo que derreteu, por exemplo. Quando eu vi essa queda, eu pensei, será que é algum fiagro, que eles tinham uma parte, um fundo de fundos, e aí você teve default em CRA, ou default em algum CRI que eles têm lá dentro que compraram fundo de papel? Simplesmente não, foi movimentação no mercado. Muita gente vendendo e pouca gente comprando, acabaram derrubando o preço da cota. Mas de uma forma que o preço caiu, mas na minha opinião o fundamento ele permanece. Embora, em cenário de subida de juros, FOFs venham a sofrer mais. E aí quando a gente pega a parte de proventos, que é o principal, se tratando de FIIs, colocando aqui todo o período, nós temos o total de proventos recebidos e aqui a tela mostrando o crescimento dos proventos ao longo do tempo, até que depois eu vendi algumas posições na carteira, como eu disse nos vídeos anteriores, para poder ter mais dinheiro para comprar Bitcoin. E aí olhando quem mais pagou abaixo, o destaque ficaria com RBRF 11. 16% dos dividendos vieram dele. Mas a tela que importa é aquela que mostra tanto a parte de ganho de capital quanto também recebimento de dividendos, que é a rentabilidade avançada. Então pegando o desempenho da nossa carteira de FIIs, ela ganhou do IFIX, que é o nosso referencial comparativo. Eu criei esse quadro para ganhar do IFIX. Acabou também ganhando Ibovespa no mesmo período, mas ficou abaixo do CDI, até porque só com fundo imobiliário você não consegue descolar tanto do desempenho do IFIX. E se pega o IFIX no ano comparado ao CDI, ele está perdendo feio. Num prognóstico bem diferente daquele que a gente tinha no começo do ano, com trajetória de queda de juros esperada, mas o juro não só não caiu tanto quanto a gente esperava, como já começou a subir. E se a gente olha projeções feitas por bancos, research, até no próprio boletim Focus, para ano que vem o pessoal já espera que esse juro chegue em torno de 12%. O que tende a atrapalhar tanto a parte das ações, quanto também a parte dos fundos imobiliários, principalmente os fundos de tijolo. Os de papel nem tanto. Até por isso que vale a pena dar uma rebalanceada na carteira, por conta de mudança de cenário assim. O que eu devo fazer? O próximo nome a entrar seria mais um fundo de papel, mas isso eu não vou deixar público aqui. Pô, Bruno, mas se as carteiras estão indo bem, principalmente a de ações, aí tá dando mais do que o dobro do Ibovespa, por que não continuar com as séries? Basicamente por 3 motivos. O primeiro deles é que mesmo passando as informações de forma mais detalhada, eu notei pelos comentários que muitos de vocês não entendiam os racionais. Ou até antes disso, conceitos básicos. Havia indagação, por exemplo, sobre, esse dividendo yield, nesse período de 24 meses era para ser muito mais alto, sendo que dividendo, ele pega sempre o período dos últimos 12 meses. Mesma coisa com o yield on cost. E aí, se você nesse comentário, tinha outras pessoas abaixo comentando e concordando, e aí chegamos no segundo motivo, isso gerava hate aqui no canal, sendo que eu pensei, não, vai ser uma série legal, explicar conceitos mais interessantes. Mas não, se eu vendesse um ativo, por exemplo, para comprar outro, pensando em custo de oportunidade, eu não tenho dinheiro infinito, então quero alocar naquilo que vai subir mais, nossa, a quantidade de comentários negativos era gigantesca e muita gente também inventando motivo, falando que eu vendia para gerar dinheiro para a corretora Rico, porque a Rico é o home broker que eu uso aqui para fazer as operações. Aí embaixo um cara falava assim também, a Rico é deles, eles querem ganhar com corretagem. E aí vamos a alguns pontos. Primeiro, a Rico não cobra corretagem. Segundo, a Rico não é do Grupo Primo e também não é do Primo Rico, do Thiago, meu sócio, é da XP. E terceiro, eu não tenho participação acionária nenhuma na XP. A XP tem um pouquinho do Grupo Primo. Agora, eu não tenho XP. Nem na minha carteira eu tenho XP. E mais importante, eu não recebo um centavo da Rico para eles aparecerem aqui no canal. Inclusive, qualquer outro banco, corretora que quiser aparecer, tá livre, tá? O único contrato que eu tenho hoje é com o pessoal do Nubank.
Nubank aqui do ultravioleta. Então não tinha dinheiro sendo recebido de corretora. Eu estava vendendo uma posição porque eu pensava, outra é melhor. Simplesmente isso. Mas eu diria que esse segundo ponto é menor. Talvez o principal ponto é o fato de que eu queria expor esse conteúdo, tentar passar uma parte mais profunda, o que eu vi, como eu expliquei no ponto 1, que não era possível. E aí o que aconteceu de efeito colateral foi que muita gente simplesmente falou, só deixa eu comprar os mesmos ativos e é isso. E já não queria mais aprender. O cara estava disposto só a dar o Ctrl+C, Ctrl+V. E se você quer fazer isso, é melhor assinar um relatório de uma casa de research. Então, juntando os 3 motivos, esse é o último vídeo dessa série, de ambas as séries. Mas, como eu disse, tem uma maneira de continuar acompanhando esse conteúdo. Essa parte de entender os racionais por trás, que é através do meu curso Viver de Renda, onde eu tenho mais de 140 aulas gravadas, fora o conteúdo ao vivo. E isso dividido de maneira didática para que o aluno, ainda que não saiba nada, possa aprender. Por exemplo, nessa aula aqui que está na tela, eu mostro a importância de diversificar a carteira, inclusive até que ponto. Tanto pensando em renda fixa quanto em renda variável. Há um porquê matemático de em um você querer ter muitas posições e no outro nem tantas. Tem aula mostrando o racional por trás das compras de empresas que eu gosto de fazer, o que eu costumo observar. Aula falando também sobre quando vender, que é algo que eu vi que faz muita falta para as pessoas aqui. Elas acham que comprar uma ação é casar com ela e usam como exemplo o Warren Buffett. Sendo que o Warren Buffett, ele vende ativos também, quando ele enxerga que eles perderam fundamento ou, não é nem que perderam fundamento, podem continuar sendo boas posições, mas há outras oportunidades mais interessantes. E eu tenho os meus 4 motivos para venda explicados nessa aula. E tudo isso acompanhado de 7 books, um para cada módulo, registrando os principais conceitos, as explicações das aulas. De modo que se você assistir às aulas, teóricas e práticas, for para a lida, for para o combate, tiver uma dúvida, tanto teórica ou prática, e quiser tirar, basta perguntar e você será respondido. Simplesmente não há dúvida que fique sem resposta no Viver de Renda. Prova disso aqui é o depoimento da Mariana, que entrou no curso sem saber nada e hoje já tem um plano financeiro sólido e a tranquilidade de saber que seus investimentos estão no caminho certo. A Mariana comenta, eu não sabia nada, exatamente nada sobre mercado financeiro, nunca fiz nenhum investimento e consegui acompanhar o curso e entender tudo que eu preciso para realmente alcançar os meus objetivos financeiros. Pegando outro depoimento, Gabriel da turma 25. Ele não apenas aprendeu a investir, mas também garantiu a proteção financeira da família dele. Lendo também um trecho destacado, no meu caso entrei no curso com dúvida de como fazer um bom direcionamento para 10 mil reais, que tinha reservado para montar minha carteira de investimentos. E saí em apenas 8 semanas com seguro de vida que me resguarda e a minha família em mais de 1 milhão, colchão de liquidez para os imprevistos da vida de 3 meses, a carteira de 10 mil que estava buscando direcionamento e também um plano claro de como chegar no meu primeiro milhão. Então, pessoal, para você que gosta do conteúdo que eu passo aqui, quer aprender de forma mais profunda, eu lembro que no dia 14/10 eu tô abrindo inscrição para a 27ª turma. Eu te desafio a encontrar um outro curso de finanças tão longevo quanto o meu. Geralmente o pessoal lança uma turma, 2, 3, para de vender bem, mata o produto na 5ª turma e vai fazer outra coisa. Aqui eu estou a 27 turmas e me vejo indo até as 50, porque o produto é bom, as pessoas gostam, transforma a vida delas e por isso eu pretendo continuar. Para quem quiser vir comigo, fica o convite. Link aqui na descrição. Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até a próxima.